Olá, o Alesp em Pauta de hoje vai falar do sedentarismo em mulheres, que está associado a várias doenças, tanto físicas quanto mentais. A falta de atividade física regular pode levar ao desenvolvimento de várias condições de saúde. Olha, nós vamos aproveitar o tema para lembrar da Lei 17.760 de 2023, que institui a regulamentação e implementação do chamado Programa Saúde da Mulher Paulista, que tem como objetivo promover ações e serviços de prevenção e assistência integral à saúde das mulheres. Muito bem, para repercutir ainda mais sobre esse assunto, eu recebo, através da nossa plataforma Zoom, o Dr. Wesley Pereira Andrade, médico oncologista e mastologista. Muito bem-vindo aqui, doutor, ao nosso programa. Eu fiz essa abertura e a gente fala de sedentarismo muito mais desse assunto em relação aos homens, né? Mas as mulheres, então, né, também sofrem desse, vamos dizer, entre aspas, desse mal, que é o sedentarismo, né? Eu queria que o senhor, já no começo, fizesse uma relação entre o homem, né, e a mulher. Tem alguma diferença, né? O homem é mais propício ao sedentarismo do que a mulher? Muito bem, então primeiro vamos conceituar aqui o que é o sedentarismo. O sedentarismo consiste na prática de atividade física insuficiente para fazer com que o corpo adquira um funcionamento adequado. E qual que é esse tempo mínimo de atividade física que a OMS preconiza? É de apenas 150 minutos de atividade física moderada por semana. Ou seja, nós distribuirmos isso ao longo da semana, vamos ter por volta de 25 minutos para os 7 dias da semana, né? Ou 30 minutos para 5 dias da semana. Então, daí nós entendemos que deixar de ser sedentário, numericamente, não é difícil, porque bastaria fazer atividade física de intensidade moderada 5 vezes por semana por 30 minutos, né? Então, daí nós já entendemos já que, apesar de numericamente não ser difícil de atingir esse número, na prática é muito difícil, porque a população, cada dia que passa, tem trabalhado mais vinculado à tela de computadores, tem o seu lazer no telefone, o seu lazer na televisão, o seu lazer no computador, o que tem mudado, então, esse comportamento da sociedade ao longo de toda a história da humanidade. Então, com isso, as pessoas têm ficado de forma inativa por mais tempo. E isso traz uma série de agravos para a saúde, porque o nosso metabolismo, as substâncias que a atividade física libera, elas são importantes para propiciar um funcionamento adequado do nosso corpo. Dito isso, ser sedentário, eu vou ter um funcionamento pior do meu corpo, o que vai nos propiciar a ter aumento de peso e um funcionamento biológico inadequado. Associado a isso, a gente vai ter um conjunto de elementos associados ao sedentarismo, que é o hábito de vida. Então, quem é sedentário tende a comer mal, né? E tende também a ficar obeso. Então, quando eu associo a tríade sedentarismo, alimentação inadequada e obesidade, eu tenho 3 fatores que potencializam muito o desencadeamento de várias doenças que nós vamos falar subsequentemente. Em relação ao homem e à mulher, historicamente, os homens, se a gente for pensar ao longo da história da humanidade, ele desempenhou um papel mais físico do que as mulheres. E é interessante que este homem tem ficado mais sedentário. E as mulheres, historicamente, eram mais sedentárias do que os homens, né? Mas isso, ao longo do tempo, de acordo com a igualdade de entrada no mercado de trabalho, isso tem adquirido uma certa proporcionalidade. As mulheres, na realidade, até em relação ao cuidado da casa e dos filhos, elas acabam tendo um pouco mais de desempenho de atividade física do que os homens em algumas sociedades. Então, isso depende muito em qual sociedade você está, né? Para entender o comportamento do homem e da mulher naquela sociedade. Naturalmente, em São Paulo, você vai ter um tipo de comportamento.
Na Bahia você vai ter um outro tipo de comportamento. No interior da Bahia é um outro tipo de comportamento. Na África é um outro tipo de comportamento, porque isso se vincula na atividade do dia a dia, do trabalho, do cuidado da casa, do cuidado de crianças. Nós falar, muitas vezes hoje as famílias não têm mais crianças, algumas não têm nem pet, então essa pessoa tende a ficar mais sedentário. Então, isso reflete uma mudança de comportamento histórico ao longo da história da própria humanidade. Bem lembrado isso, eu ia tocar exatamente nessa questão da mulher. Né? Porque há uma... Aliás, o senhor falou agora de. Depende dos lugares, né? Em que você está. São Paulo, na Bahia. Bahia, principalmente, né? Dizem que o baiano, né, é aquele sossegado, né? Não esquenta a cabeça para fazer exercício, também está sempre ali numa rede, ali tranquilo. Há uma diferença, claro, você vive numa cidade, né, como São Paulo, que o dia a dia é aquela correria toda, né? É diferente, né, por exemplo, dos baianos, vamos dizer assim. Né? O baiano tem uma vida mais tranquila, talvez, não é isso? Mas o senhor colocou da mulher, porque a mulher, exercício não é só, né, doutor? Hein? Oi? Fala. Eu sou baiano, inclusive. Você é baiano? Mas sou baiano. Você é sossegado, então. Você é sossegado. Na realidade, é porque é o hábito de vida. Então, quando você tem uma grande cidade, você tem hábitos de vida diferentes da cidade do interior. Eu poderia ter comparado também a cidade de São Paulo versus o interior de São Paulo. Mas veja bem, doutor, não te chamei de preguiçoso, não é isso, realidade. Não. Você tem Campo do Jordão, outra realidade. Não, entendi. Não te chamei de preguiçoso, pelo amor de Deus. Não é isso que eu quis dizer. Eu digo que há uma diferença. Mas claro que tem. Muito trabalhador. Tem uma não, mas doutor, claro que tem. Claro que tem essa diferença. Não é isso que eu quis dizer. Me desculpa se você entendeu, mas não foi isso, pelo amor de Deus. Jamais. Mas eu digo o tipo de... É a qualidade de vida também em que você tem, né? Você tem uma qualidade de vida aqui em São Paulo, né? E tem um outro tipo de qualidade de vida na Bahia, em lugares praianos, que tem praia, que tem mais, né? Então a gente tem a tendência disso. Tudo bem, você fazer exercício não é só estar na academia. Porque, por exemplo, o paulista, né, vive mais em academia do que provavelmente em outros estados, como a Bahia, como o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro até sim, porque também é uma cidade praiana, tudo, né? Mas há essa diferença. Né? O sedentarismo para as pessoas que vivem em lugares mais tranquilos é bem maior do que o sedentarismo de uma pessoa que vive numa cidade como São Paulo. Não é? Exatamente. E agora, deixa eu só comparar um pouco mais aqui. Vou pegar o modelo assim dos Estados Unidos. Os Estados Unidos hoje é um país de hipersedentários. À medida que você tem uma maior condição econômica, as pessoas tendem a ser mais sedentárias, porque o estilo de vida dessa pessoa está mais vinculado a atividades mais intelectuais, de ficar na frente de computadores. Então, hoje, nós temos um índice de obesos nos Estados Unidos gigantesco. E quando eu penso hoje na população mundial, outrora, antes, as pessoas morriam em função de desnutrição. Hoje morre-se muito mais em função de obesidade do que de desnutrição. Para a gente contextualizar melhor esse aspecto global da nutrição dos seres humanos atualmente. Não, tem toda a razão, eu sei disso, não tenha dúvidas, né? Eles são bem mais sedentários. Aliás, o americano ainda tem essa coisa, né, da alimentação errada, né? Eles têm uma alimentação bem... Né? O brasileiro, principalmente enlatados, essas coisas, tudo leva a essas condições também de saúde, que é prejudicial, a gente sabe disso, né? Agora, voltando a falar das mulheres, eu digo, doutor, porque as mulheres, elas de uma maneira ou outra estão se exercitando em casa, né? A dona de casa, principalmente, porque ela lava, passa, limpa a casa, tudo isso é exercício, não é? E isso beneficia muito as mulheres em relação a isso, a esses exercícios, né? Sim. Porque exercício não é só ir para academia, por exemplo. Não é só ir para academia. Tudo isso é exercício e exercício conta. Só que também, à medida que a gente está colocando mais tecnologia dentro de casa, temos a máquina de lavar roupas, a máquina de lavar louças, temos a batedeira, temos o robozinho que limpa a casa. À medida que nós vamos colocando mais tecnologia na nossa casa, volta naquele padrão americano, sim, nós vamos deixar de fazer essas atividades cotidianas do dia a dia que vai nos deixar mais sedentários ainda. É verdade. Mas isso para poucos também, né?
eu digo a grande maioria, a grande parte da população, não tem acesso, muitas vezes, a esse tipo, né, de aparelhos, enfim. Não são todos, né, doutor? Não são todas as pessoas. Então, as pessoas que têm menos condições, acho que elas se exercitam muito mais, né? Porque aí tem que pegar a vassoura, pegar o pano, passar no chão, né, limpar o chão, lavar a louça, não tem condições de comprar uma lava-louça, que não é barato. Também tem a parte da economia, né, econômica. Tudo isso influi, né, doutor Wesley, nessa questão. Exatamente. Então, por aí que nós temos que, como eu falei anteriormente, o modelo americano, quanto mais rica é a sociedade, mais sedentária ela é, porque ela tem acesso a essas conveniências domiciliares que a torna mais sedentária ainda. Uhum. Então vamos lá, qual a porcentagem, doutor, de mulheres sedentárias na população atualmente? Aí vai variar de região, mas estima-se aproximadamente hoje 60% da população está sedentária. Outros estudos falam em 70%, ou seja, pratica-se menos do que os 150 minutos de atividade física por semana que eu falei anteriormente. Então, é um número bastante alto de pessoas. Você considera 70% da população está sedentária, e hoje a gente tem que o sedentarismo é o mal do nosso século, porque ele está associado a uma série de doenças, né, em função de um estilo de vida que prende a pessoa a estar em uma cadeira, estar no carro, e isso reduz, então, a prática cotidiana do fazer as coisas. Uhum. Então, o senhor acha, vamos lá, por exemplo, estava falando agora de estados, vamos falar de regiões, né? Pô, região Nordeste, a gente estava falando há pouco aqui. O senhor acha que o sedentarismo é bem menor do que na região Sul, por exemplo, porque a região Nordeste, você ver aí, o senhor não, vou chamar de você que você é novo, né? Você é super novo. As pessoas que andam quilômetros e quilômetros com uma lata em cima da cabeça para pegar água lá no... Elas são têm muito mais condições físicas do que as mulheres da região Sul? Certamente, porque essa dificuldade do dia a dia a tira do sedentarismo. Então, o trabalhar, o plantar, colher para a autossubsistência, ou mesmo o microempreendedor nessa região, ele está ativamente trabalhando, enquanto nas regiões mais ricas, sul, sudeste, as pessoas têm um trabalho mais intelectual, né? Então, nesse sentido, pensando em atividade física, lá, para essas pessoas que têm mais dificuldade econômica, elas vão ter um desempenho físico melhor. Naturalmente, a gente vai ter outros limitantes, que é o acesso à saúde. Quando a gente vai pensar na saúde global, essa pessoa que está lá no interior do Nordeste, ela tem um acesso a recursos de saúde mais escasso. Se ela ficar doente lá, ela vai ter uma dificuldade maior de tratar, de ter acesso a linhas melhores de tratamento, diferente da região sul e sudeste. Doutor, essa questão do home office, isso prejudicou ainda mais, né, as pessoas num geral, não só as mulheres, mas vamos lá, homem, mulher, enfim, com o trabalho através do home office, né? Isso prejudicou ainda mais as pessoas no lado do sedentarismo? Prejudicou. E isso vai ter um impacto muito grande, vai ter um impacto físico e um impacto psicológico. Não sair de casa, caminhar, fazer atividade e ao trabalho, ele exerce o papel importante no ato em si da atividade física e também na questão psicológica em estar se relacionando com outras pessoas. Então, estar em home office. Os estudos modernos mostram que as pessoas trabalham hoje mais em home office do que fora de casa, porque acaba emendando uma tarefa em outra tarefa e acaba estendendo o seu tempo de trabalho. E, naturalmente, isso vai evitar com que ela saia de casa, caminhe até o metrô, caminhe até o ônibus e, por fim, depois caminhe até o ponto final do seu trabalho. Então, estar dentro de casa leva certamente a uma inatividade física maior do que se ela tivesse que ir trabalhar. Então, isso realmente hoje influi nessa mudança de comportamento da sociedade que tornou ainda maior o número de sedentários no planeta. Quer dizer, a acomodação, né? Porque é muito cômodo, claro, bem mais cômodo você trabalhar de casa, você fazer o home office, né, do que você sair todos os dias para trabalhar na empresa, porque você tem que pegar condução, tem uma série de fatores, né? E isso acabou sendo cômodo, né,
para que as pessoas cada vez mais se tornem sedentárias. Sim. Algumas pessoas que têm um alto grau de disciplina, e isso aqui fica bem importante essa palavra disciplina, essas pessoas conseguem, com este tempo que ela gastaria em deslocamento pelo carro, pelo ônibus, pelo metrô, ela consegue investir isso em saúde, mas é a minoria da população. Então, apesar de estar em home office, em tese você vai ter mais tempo, mas as pessoas acabam ou trabalhando mais ou dedicando mais tempo a ficar nas redes sociais, ficar no Netflix, ficar no Instagram. Entretanto, existe uma pequena parcela que realmente consegue capitalizar esse tempo que economizou no deslocamento para fazer atividade física, mas isso é a minoria. Então, como mensagem aqui, já vou deixar que a atividade física é hábito, você precisa começar a fazer, ainda que seja 5 minutos hoje, 8 minutos amanhã, 10 minutos depois de amanhã, precisa dar o primeiro passo. Então, atividade física é mudança de hábito, uma tomada de decisão no qual você vai colocar isso na sua agenda e vai tornar isso um crescente na sua vida. Só com isso você consegue deixar de ser sedentário e melhorar a sua saúde no aspecto final. Uhum. Vamos colocar uma coisa assim, mas você tem que ser disciplinado também. Tem que ter disciplina, não é, doutor Wesley? Você tem que ser disciplinado. Quais são os principais fatores, doutor, que levam as mulheres ao sedentarismo? Eu acho que como fatores, são fatores comportamentais da sociedade, né? A questão do trabalho, a questão das conveniências, de ter essa dinâmica da casa mais moderna, com esses equipamentos que nós falamos aqui em São Paulo, apesar de ter uma grande parte da população que não tem acesso a isso, as pessoas acabam tendo. Ficar na televisão, ficar no Netflix, ficar em rede social. Então, mudança de comportamento é o que deixa a pessoa mais sedentária, né? Porque se ela tivesse que ir buscar o trabalho, buscar a subsistência dela através de uma plantar, colher para se alimentar como era no passado, ela era impelida a isso daí. Então, a mudança de comportamento deixa as pessoas mais sedentárias. E a partir daí nós vamos colher vários frutos ruins em função do sedentarismo. Uhum. Qual a relação, doutor, entre sedentarismo, no caso aí, e a saúde, né? Claro, a saúde feminina. Então, aí que está o ponto, né? Estar sedentária vai aumentar o risco de doenças cardiovasculares, risco de osteoporose, risco de depressão e risco de câncer. Vários cânceres são relacionados a essa tríade: obesidade, sedentarismo e alimentação inadequada. Alimentação ultraprocessada, alimentação rica em carboidratos, que são os cânceres de mama, câncer de intestino, câncer de endométrio, câncer de pâncreas, câncer de estômago. Então, esses são os principais cânceres relacionados com a inatividade física. Associado a isso também vamos ter o risco de diabetes. Diabetes é extremamente relacionado com o sedentarismo e o aumento de peso. O diabetes, vamos saber disso, que eu não sabia. Outra coisa que eu queria saber em relação à mulher, a menopausa, no caso, também pode ser prejudicial na questão do sedentarismo para ela? Sim, então uma mulher que está na menopausa, pela baixa dos hormônios, ela vai ter um menor estímulo, uma menor vontade de praticar atividade física por essa baixa hormonal. Mas aí que está o pulo do gato. Fazer atividade física melhora esses sintomas. Então, no primeiro momento, ela vai ter um desânimo, uma adinamia, que é o termo técnico que nós utilizamos. Mas a partir do momento que ela começa a fazer atividade física, então ela toma uma decisão, coloca isso como uma rotina, um hábito, a liberação de vários neurotransmissores, mediante a prática de atividade física regular, traz um bem-estar muito grande, que suplanta o déficit do hormônio estrogênio, que é o hormônio que está sendo produzido na fase que chama menacme, né? Depois da menacme vem a menopausa. Então, você tem a baixa desses estrogênios aqui. Então, a atividade física melhora este mal-estar da baixa do estrógeno. Doutor, e os impactos, por acaso, assim, na qualidade de vida das mulheres? O sedentarismo. Sim, à medida que você está ficando mais sedentária, você vai ter um
essas doenças associadas e você vai ter também uma maior tendência a ter depressão. Dessa forma, a qualidade de vida fica mais restrita, porque você começa a se isolar, começa então a ganhar peso, começa a mudar a sua autoimagem, e com isso nós vamos ter essas doenças que eu falei anteriormente. Também as doenças físicas, tendência à hipertensão, tendência a acidente vascular cerebral, vamos ter tendência a ter os cânceres da obesidade, tendência a ter diabetes, tudo isso em função do sedentarismo. E você doente, você vai diminuir a sua qualidade de vida, né? Isso tem toda a razão. A pessoa doente não tem como... A gente tem um projeto não, uma lei, viu, doutor? Estou com ela aqui, que é 17.760 de 2023. Eu queria que o senhor falasse disso, não só da importância da lei, né, para a qualidade de vida da mulher, que institui e regulamenta o chamado Programa Saúde Mulher Paulista, né, com o objetivo aí de promover serviços, ações de prevenção, assistência integral, no caso aí a saúde das mulheres. Eu queria que o senhor falasse sobre essa lei. A lei é extremamente importante na perspectiva de ter um maior estímulo. Só que, do ponto de vista médico, nós falamos sempre que não basta uma lei para que as coisas aconteçam. Muitas dessas atitudes dependem da tomada de decisão do indivíduo. Como nós temos também a lei dos 60 dias para tratar câncer, que é a minha área de maior expertise. Mas o sistema de saúde, ele não propicia muitas vezes que o paciente conclua essa jornada de tratamento em 60 dias. A gente fala que não basta uma canetada, não basta ter uma lei, porque a estrutura de conseguir esse desfecho final é multifatorial. Então, pegando o gancho aqui da questão da saúde e da atividade física, tem muito mais uma característica de tomada de decisão individual, né, da pessoa em si, buscar essas atitudes de uma forma proativa para potencializar a melhora da sua saúde. Mas, naturalmente, é importante ter um resguardo da legislação para isso. Tá, então que atitudes, vamos dizer assim, ou que iniciativas, melhor dizendo, o poder público, doutor, poderia ter, né, para melhorar essa condição da mulher em relação ao sedentarismo ou outras doenças, como o senhor disse, né, a evitar o câncer, evitar, enfim, qual o papel do poder público para isso? Eu acho que o mais importante são campanhas de esclarecimento claro da população, que é entender que o sedentarismo, que não fazer atividade física é extremamente maléfico para a saúde. Vários estudos hoje colocam como essa tríade, obesidade, alimentação inadequada e sedentarismo, num grau de equivalência a um tabagista, né? Então, os riscos associados a essa tríade se equiparariam aos males relacionados ao tabaco. Então, é importante a pessoa entender, porque a maioria das pessoas não entendem que não praticar atividade física se correlaciona a várias doenças. Então, precisa ter isso como uma regra, um hábito, uma campanha bem explícita de falar que as pessoas precisam ter pelo menos 150 minutos de atividade física moderada por semana e que crie-se uma rotina através do uso de aplicativos, através de uma dinâmica dentro das empresas, dentro do sistema público, né, para as funcionárias públicas, que tenha um hiperestímulo de que ela faça atividade física, que possa ter também, dentro dos órgãos públicos, uma estrutura maior que possibilite às pacientes, às mulheres, praticar atividade física nesse ambiente, se assim for do desejo delas. Mas, fundamentalmente, é esclarecimento. Nada é mais importante do que o bom entendimento, à medida que ela entende que essas várias doenças que eu falei, que são relacionadas ao sedentarismo, elas têm como ser reduzidas, o risco dessas doenças em função da atividade física. Isso já desperta um gatilho mental na perspectiva que a pessoa busque fazer essas atividades físicas para reduzir o seu risco dessas doenças. E assim, quais seriam recomendados os tipos de exercícios recomendados, melhor dizendo, para as mulheres para combater o sedentarismo, doutor? Então, toda atividade física é bem-vinda.
caminhada, corrida, bicicleta, dançar. A gente fala que a melhor atividade física que tem é aquela que o indivíduo se identifica. Não existe uma atividade física assim melhor do que a outra. Existe atividade física que a pessoa pratica. A melhor atividade física é aquela que a pessoa pratica. Então pode ser uma aula de dança, por exemplo, pode ser uma aula de pilates, pode ser uma caminhada, uma corrida, pode ser uma aula de natação, desde que a pessoa faça isso de uma forma rotineira e sistemática. Este é o modelo de busca de saúde, atividade física que agrade ao indivíduo em específico. Quer dizer, você não precisa necessariamente frequentar uma academia, não precisa estar, né, eu preciso ir numa academia, porque sempre o que a gente fala é isso. Para fazer exercício, preciso ir para uma academia. Não necessariamente, né, doutor Wesley? Não necessariamente. E de uma forma bem simples, assim, a atividade física mais acessível que tem é caminhada e corrida. É só você colocar um tênis Quer dizer, e sair acessível para todos, porque não tem problema nenhum. Acelerada. Você pode caminhar em qualquer lugar, você pode correr. Mas correr eu nem digo tanto assim, porque pelo que eu vi uma vez de um médico amigo meu, ele falou, olha, você tem que, para correr, para fazer uma coisa a mais, você precisa procurar um médico para fazer exames, para saber se você tem condições, né, de estar colocando o seu corpo nessa situação de corrida, que é uma coisa mais exigida do corpo, né? Não é também... Mas andar, caminhar, Exatamente. É normal, né? Andar, caminhar é acessível a qualquer pessoa, né? Então, já pode começar agora mesmo, quem está ouvindo e vendo esse programa aqui, já pode, ao final do programa, já calçar um tênis e já buscar fazer atividade física. A gente brinca o seguinte, como tomada de decisão. Tomou a decisão, tenha um tênis perto de você. Você vai definir uma meta. Quero fazer atividade física pela manhã. Acordou, colocou o tênis, escovou o dente, saiu para a corrida. Quero fazer atividade física ao final do trabalho. Chegou do trabalho em casa, tira a roupa do trabalho, coloca o tênis, sai para atividade física. Então, disciplina é o ponto fundamental para fazer atividade física. Depois de um tempo, isso está incorporado na sua rotina. Depois você não consegue mais viver sem este bom hábito que é praticar atividade física. Olha, eu vou relatar uma coisa aqui, doutor, que uma vizinha minha, impressionante, ela é uma pessoa já de meia idade, viu? Ela ficava doente, quando ela não podia ir fazer os exercícios, ou na academia, ou andar, ela adoecia. Isso pode acontecer também. Eu fiquei impressionado com isso. Ela chegava a adoecer pela falta de exercício. Ela estava tão acostumada já se tornou uma rotina muito grande na vida dela, que ela adoecia pela falta do exercício. Exatamente. Como eu falei anteriormente, a atividade física, quando você faz a partir de uma determinada intensidade, te libera vários hormônios importantes. Endorfinas, serotoninas, dopamina. Mas é como um vício? Se torna um vício? Exatamente. A gente fala que a atividade física frequente e depois de um certo ponto, ela te dá um barato bom, né? Um barato da atividade física, que libera dopamina. Isso traz uma sensação muito boa para a pessoa. De tal forma que a pessoa que está numa rotina de atividade física, quando ela para, ela sente essa falta. E tem o outro aspecto também, que é o aspecto de se relacionar com outras pessoas, de ver outras pessoas, de conversar, o que tem um efeito positivo para a parte psicológica dos seres humanos. Doutor Wesley, como a falta de exercício, no caso aí, pode influenciar na saúde mental das mulheres? Essa é uma excelente pergunta, porque a atividade física, ela exerce um papel social de convivência muito grande. Então, a partir do momento que a pessoa sai de casa para praticar atividade física, ou mesmo praticando dentro de casa, que ela consegue se relacionar com um grupo de pessoas, isso exerce um efeito de convívio muito importante. Além disso, a atividade física libera uma série de hormônios, são alguns neurotransmissores, principalmente a dopamina e a serotonina, que são hormônios que traz prazer e reduz o nível de estresse. Então, fazer atividade física é uma forma de aliviar as pressões, as cobranças do dia a dia, o que tem um desempenho extremamente importante na qualidade de vida, na redução do estresse e na sensação de bem-estar. Então, quando uma pessoa, por exemplo, que está acostumada com a atividade física, por algum motivo, ela
para de fazer atividade física, ela vai ter uma tendência a ter o humor dela mais para baixo, né? Pela falta desses hormônios que trazem felicidade. Bom, doutor Wesley, qual a importância da atividade física desde criança para evitar o sedentarismo, não só nas mulheres, em todos, né? Em todo mundo, doutor? Sim, então hoje nós estamos construindo uma sociedade de pessoas ainda mais sedentárias, a partir do momento que as crianças hoje estão presas em tablets, celulares, videogames, essas crianças estão já desde crianças sendo sedentárias já. Então é extremamente importante que as organizações sociais, que o governo, as escolas montem ainda mais programas de hiperestímulo para que as crianças saiam do status quo do sedentarismo, através da limitação extremamente importante do uso de celulares, uso de videogames, né? Porque essa geração que está sendo hoje constituída aí, elas estão com uma perspectiva grande de ter ainda mais essas doenças que eu acabei de falar. Então, qual que é a perspectiva da sociedade? É que tenha mais ainda pessoas obesas lá na frente, pessoas com câncer, pessoas com diabetes, em função dos hábitos já adquiridos hoje na infância. Porque outrora as crianças brincavam de pega-pega, brincavam de bicicleta, brincavam de futebol na rua, e hoje brincam de videogame, brincam de redes sociais, brincam através do celular, o que as deixa ainda mais sem atividade física. Eu vou te dizer uma que eu ouvi, viu, doutor? Do meu filho. Ele tinha 6 anos de idade, eu estava andando com ele na rua, ele olhou para mim e falou assim, pai, você não teve infância, né? Eu olhei para ele e falei, mas por que você está me perguntando isso, filho? Não, na sua época não tinha videogame, não tinha PlayStation, não tinha nada, não tinha essas coisas, né, eletrônicas, não tinha computador, não tinha nada. Então, para ele, quando ele falou isso para mim, eu falei, não, eu tive infância, porque eu brincava de pique-esconde, brincava de bolinha de gude, corria nas ruas, fazia toda atividade. Então, para essa geração, eles acham, doutor, que a gente é que não teve infância, porque não tinha, na época, videogames, né, não tinha computador, enfim. É uma mentalidade que quando me perguntou, eu fiquei até assustado. Falei, não. Aí eu falei para ele, vocês é que não têm tido infância. Olha que interessante, a mudança de comportamento da sociedade, a mudança cultural, que é como aquele conjunto, né, de hábitos, as pessoas entendem que aquilo é o normal e o que você viveu era o anormal, né? Então a gente vai entendendo aí, como a cada geração, os valores, a cultura, né, vai mudando o aspecto que as pessoas entendem como certo e como errado. E para a gente fala que essas crianças hoje que não têm infância, uma vez que elas estão presas dentro de casa, não se relacionam com outras pessoas. Exatamente. O que acaba levando, olha que interessante, não só o sedentarismo infantil pela questão de você ficar obesa, mas a depressão infantil, o que vai repercutir com adolescentes mais imaturos, adolescentes com uma série de distúrbios psicológicos que leva a uma série de outros problemas, né, que fogem um pouquinho do escopo aqui da nossa entrevista, mas que começa já desde pequenininho, quando nós damos de presente um celular, um tablet, e vamos acabar estimulando essas crianças a ficarem cada vez mais sedentárias, cada vez mais presas na tela do celular e se relacionar menos com as outras pessoas e produzir menos hormônios da felicidade, como eu falei, que a atividade física é capaz de produzir. É verdade. Eu vou te dizer uma coisa, viu, doutor? Não adiantou nada. Ele passa aí 10, 12 horas na frente de um computador, já como adulto, então não adiantou muito eu ter respondido isso para ele. Mas, enfim, né? A gente fala aí, continuar falando desse sedentarismo, né, que acomete muita gente, né, e a gente acaba... Como é que os profissionais, doutor, de saúde e educadores, eles podem ajudar, doutor? Eu acho que isso está muito mais no campo do educador mesmo, o educador em relação ao professor, ao educador físico, de levar esse grau de conscientização. E aí vai ter muito da questão, se a gente vai falar assim do ponto de vista estratégico, governamental mesmo. Tem que ter uma normatização governamental de ter atividade física e de limitar tela. Hoje eu sou um extremo adepto da limitação de telas
para crianças e adolescentes, fundamentalmente no ambiente da escola e também no ambiente domiciliar, porque se não tiver essa limitação, esses dispositivos eles são viciantes, né? É. Então, hoje, quando a gente tira uma criança do celular, essa criança fica irada com o pai, com a mãe, com o professor. Então, precisa ter uma norma, a gente precisa retroagir um pouco, como já tem alguns outros países que já limita a entrada na sala de aula, a pessoa tem que depositar o seu celular em uma caixa que fica trancada e você só vai ter acesso ao final da aula. Da mesma forma, em casa deve ser feita essa limitação. Naturalmente, isso vai ser um grande problema, um grande enfrentamento dos pais para com os filhos no primeiro momento, mas a sociedade precisa dar uma retroagida, porque nós vivemos hoje, de uma forma extremamente importante, a construção de uma sociedade que, pela primeira vez, os filhos vão ser menos inteligentes do que os pais, porque essa dependência do celular, de achar as coisas mais fáceis, acaba restringindo o pensar, restringindo a parte cognitiva. Então, pela primeira vez na história da humanidade, nós estamos criando uma geração que é menos inteligente do que a geração antecessora. Olha, eu vou te falar uma coisa, viu, doutor Wesley? Está aí uma ótima ideia, né, para a nossa Casa de Leis aqui. O senhor colocou uma situação. Não sei se lá fora lei, é obrigado a pegar o celular das escolas e depositar, deixar lá, não entrar, mas aqui poderia ser criado. Não haveria necessidade, eu acho, mas é um caminho, hein, para se criar um projeto de lei, né, que depois possa virar lei aí e obrigar, né, em escolas, principalmente escolas públicas, né, doutor, a ter esse tipo de atitude, de ser obrigado a deixar o celular e não entrar na sala de aula com eles. Exatamente. E isso a sociedade vai pagar um preço muito grande lá na frente, né? Porque isso vai estar associado a vários tipos de doenças físicas e já pagamos o preço das doenças psicológicas, porque nós já vemos já crianças e adolescentes com graves problemas em relação a relacionamento, a parte psicológica, em função desse hábito de estar viciado no celular. Os problemas orgânicos, como eu falei, de hipertensão, diabetes, câncer, vão ser após inúmeros anos, mas os distúrbios psicológicos, a gente já está pagando o preço nesse momento. Agora, exatamente, falou tudo, é verdade, doutor. Olha, doutor Wesley, a gente, infelizmente, está chegando aqui ao final do programa e eu queria que o senhor deixasse aqui uma mensagem, não só para as mulheres, mas para toda uma população, né, que está realmente muito sedentária. Essa é a verdade. Como mensagem final é o entendimento que a atividade física melhora a sua qualidade de vida nesse momento e melhora em relação à redução dos riscos de ter várias doenças e de sofrer em função do tratamento das doenças e aumenta a sua longevidade. A atividade física regular consegue aumentar em vários anos a perspectiva de você viver mais e viver melhor. É muito melhor você praticar atividade física do que buscar algum tipo de suplemento vitamínico, algum tipo de medicamento que muitas vezes não tem impacto real em ganho de sobrevida. Existe uma moda hoje de querer tomar vitamina A, B, C, inúmeras do alfabeto aí, na perspectiva de tentar ter algum grau em longevidade, mas esse ganho, na real, é pouco em relação ao hábito de fazer atividade física. E isso vem de uma tomada de decisão e de uma disciplina. Comece hoje mesmo a fazer 5 minutos, amanhã 10 minutos, incorpore isso na sua rotina para que isso vire um hábito. A mudança de hábito é extremamente importante para que você consiga fazer isso de uma forma eficaz, diariamente e colha ótimos frutos lá na frente. Falou tudo. E olha, outra segunda coisa, a disciplina, como o senhor falou aqui, e eu comentei disciplina. Também. A entrevista hoje, minha mensagem é disciplina. Aí, certíssimo. Doutor Wesley, obrigado aqui pela sua participação no nosso programa e até uma próxima, viu? Foi um prazer imenso. Um forte abraço. Outro para o senhor também. Para o senhor não, para você. Até uma próxima. Grande abraço, doutor. O Alesp em Pauta de hoje termina aqui. Até o nosso próximo programa.